Ele foi o homem mais sábio que já existiu, um rei incomparável, abençoado por Deus com riquezas, glória e conhecimento além da compreensão humana. Salomão, filho de Davi, construtor do Templo de Jerusalém, autor de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, um nome que ecoa até hoje como sinônimo de sabedoria. Mas por trás de toda essa glória, existe um mistério que divide estudiosos há séculos. Um enigma que nos força a olhar para as profundezas da fé, da queda e da misericórdia divina. Será que Salomão, o rei escolhido por Deus, perdeu a salvação? Prepare-se para mergulhar em uma história de contrastes, luz e trevas, obediência e rebeldia, arrependimento e perdição. O destino eterno de Salomão pode conter mais do que você imagina e talvez revelar algo sobre o seu próprio destino também. Tudo começa com uma promessa. Deus aparece a Salomão em sonho e lhe oferece o que quiser. Em vez de pedir riqueza ou poder, Salomão pede sabedoria para governar o povo. Esse pedido agrada a Deus, que não apenas concede sabedoria, mas também riquezas e honra. Salomão se torna um símbolo de justiça e discernimento. Sua fama se espalha por nações distantes e até a rainha de Sabá viaja milhares de quilômetros para testemunhar sua sabedoria. Ele constrói o templo do Senhor, algo que nem seu pai Davi pôde fazer, e oferece orações que comovem os céus. Mas ao longo dos anos, algo começa a mudar. O coração daquele que começou tão bem começa a se desviar, lentamente, silenciosamente, e o que parecia ser uma trajetória de glória eterna começa a tomar um rumo sombrio. Com o tempo, Salomão desobedece comandos claros de Deus. Casa-se com centenas de mulheres estrangeiras, filhas de reis pagãos. E mais do que isso, constrói altares para os deuses delas, queima incenso e participa de cultos proibidos. Em 1 Reis, capítulo 11, a Bíblia diz que, no tempo da velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração. Salomão não apenas permitiu a idolatria, ele a praticou. O mesmo homem que escreveu, "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Agora se curva diante de divindades pagãs como Moloque e Astarote. Como alguém tão abençoado, tão próximo de Deus, pôde cair tão fundo? A resposta assusta, porque mostra que nenhum coração está imune à corrupção, mesmo os mais sábios. E é exatamente aqui que surge a grande pergunta: um homem que terminou sua vida assim, pode ser salvo? A Bíblia é clara ao afirmar que Deus se indignou com Salomão. Ele diz que por causa de seus pecados, o reino seria dividido após sua morte, e cumpre essa palavra. Roboão, seu filho, herda apenas uma parte de Israel. Deus se afasta de Salomão, mas será que ele se arrependeu? Será que nos últimos momentos de vida, Salomão reconheceu seus erros? A Bíblia não nos dá uma resposta direta. Não há relato de arrependimento explícito, mas há pistas, e algumas estão escondidas nos próprios livros que ele escreveu, especialmente em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro enigmático. Nele, Salomão, identificado como o pregador, faz uma reflexão profunda e sombria sobre a vida. Ele fala da vaidade de tudo, da inutilidade da busca por prazeres, riquezas e até sabedoria. Diz que tudo é correr atrás do vento. Mas no final do livro, ele deixa uma conclusão poderosa. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essa declaração final levanta uma hipótese. E se Eclesiastes foi escrito no fim da vida de Salomão? E se esse for seu arrependimento velado, sua confissão de que tudo o que viveu longe de Deus foi inútil? Se for assim, há esperança. Se for assim, Salomão pode ter sido restaurado. Mas será que foi? Alguns teólogos defendem que sim, que Salomão teve um fim amargo, mas consciente,
que entendeu seu erro e voltou ao temor do Senhor. Outros, porém, dizem que Eclesiastes é apenas uma constatação existencial e não um arrependimento verdadeiro, que Salomão pode ter reconhecido a futilidade de seus atos, mas não se humilhou diante de Deus como Davi fez. E é nesse ponto que a discussão se torna pessoal, porque a história de Salomão é um espelho. Ela mostra que não basta começar bem, não basta ser usado por Deus, não basta ter sabedoria, dons ou um legado poderoso. O que importa é como terminamos. E cada um de nós precisa decidir o que faremos quando nos afastarmos. Vamos permanecer no erro ou voltar? A verdade é que só Deus sabe o destino eterno de Salomão. A Bíblia não fecha esse capítulo de forma definitiva, talvez de propósito, talvez para nos lembrar que a salvação é uma questão do coração, que só Deus vê até o fim, e que até mesmo os maiores podem cair e os piores podem se levantar. O silêncio da Bíblia sobre a salvação de Salomão pode não ser um esquecimento, mas um convite. Um convite à reflexão, à vigilância, ao temor, porque se até o homem mais sábio do mundo pôde se perder, então nenhum de nós está acima do risco. Mas se existe perdão até para ele, então também há esperança para mim e para você. Afinal, o mesmo Deus que julgou Salomão é o Deus que perdoa todos os que se arrependem de verdade. E isso muda tudo.